Olá, pessoal. Vamos começar a disciplina de Psicologia aplicada à enfermagem. Bom, pessoal, o estudo da psicologia dentro da ciência da saúde é algo bem corriqueiro e está relacionado ao processo de relacionamento paciente-profissional e também está relacionado ao fato de nós, que somos profissionais da área da saúde, entendermos melhor o comportamento de determinados pacientes diante de determinadas circunstâncias. Então, essa disciplina é uma disciplina rápida, só 30 horas. A gente vai fazer apenas uma atividade avaliativa e 2 videoaulas. E aí encerramos e passamos para a próxima disciplina. Não é uma disciplina de estágio, então vamos lá para os nossos conteúdos. Então, assim, psicologia, senso comum e ciência. Esses três termos, eles se entrelaçam no processo de conhecimento relacionado ao processo psicológico, porque ele se sobressai nos seguintes pontos: o que é um em relação ao outro e o limite de cada um. Então, assim, nós sabemos que, teoricamente, implicitamente, a psicologia é a ciência que estuda a mente, que estuda o comportamento humano, que estuda a alma, que estuda o psique. Então, essa psicologia, ela vai ser fundamentada mais à frente com um determinado médico cientista, que é considerado o pai da psicologia, com determinados métodos que são considerados científicos. Mas, no entanto, existem outros fatores que estão relacionados, como também o senso comum. O que é senso comum? Senso comum é um conhecimento popular usado no dia a dia e sem comprovação científica nenhuma. É aquela história que a gente diz, eu aprendi com o avô, eu aprendi com a avó, alguém me disse que aquilo é bom para determinada coisa. Então, isso é o senso comum. O senso comum, ele não é provado cientificamente. Ele pode dar certo de acordo com a experiência particular de alguém ou poderá não dar certo, certo? Então, esse tipo de conhecimento está relacionado a um sentimento subjetivo. O indivíduo, porque aconteceu com ele subjetivamente, então ele toma um entendimento de que o fato de ter acontecido com ele daquela forma é algo que vai acontecer e se repetir com as demais pessoas justamente da mesma forma. E a ciência, ela é uma atividade reflexiva que procura compreender, elucidar e alterar esse cotidiano a partir de um estudo sistemático. Tanto é que, para provar as coisas de modo científico, para você dizer que algo está baseado em um modo científico, eu preciso de tempo de estudo, eu preciso de comprovar através de um método científico, preciso de experiências e preciso de comprovações. Então, esses três termos, é interessante o conhecimento dele dentro da psicologia e também fora da ciência psicologia, porque o fato de nós nos darmos continuamente com coisas relacionadas a psicológico e a científico faz com que nós tenhamos que ter esse discernimento relacionado ao conhecimento desses termos. Então, vamos para frente. Então, vamos falar da origem da psicologia. Psicologia, ela tem uma palavra que tem origem, né, latim, onde psi quer dizer alma e logia quer dizer estudo. Então, seria mais ou menos o estudo da alma. Então, psicologia é o estudo da alma. Origem. A psicologia tem suas origens na filosofia e na teologia. E só após a mudança da visão sobre a existência do ser humano e com a organização do estudo científico é que ela insere-se como ciência, buscando organizar um pensamento crítico científico. Então, vocês estão vendo bem aqui, né, que ela teve origens na filosofia, como também na teologia, relacionado ao entendimento religioso e cristão da coisa, religioso. Depois, essa psicologia ela tomou, digamos assim, nuances, características de ciência, porque passou a ser mostrado seus dados através de um método científico comprovado. Então, o objeto inicial de estudo da psicologia é a alma humana. Essa alma, vamos colocar entre aspas, que seria especificamente o comportamento humano. Então, vamos lá para a parte histórica da coisa. A psicologia, como ela teve como base a filosofia, e a filosofia ela é muito antiga. A filosofia remonta lá de muitos entendimentos e descobertas, muitos anos antes de Cristo. Então, com esse filósofo aqui, Sócrates, por volta de 469 a.C.,
ela ganha consistência e sua principal preocupação era com o limite que separa o homem dos animais. Então, assim, em cada momento, esse entendimento ele vai passando por determinados questionamentos. Platão, por volta de 427 a.C., que é um discípulo de Sócrates, dá o passo seguinte. O filósofo procura definir um lugar para a razão no próprio corpo. Nesse período aqui, o grande questionamento era a questão do fato de nós sermos racionais em relação aos outros seres que não são racionais. E Aristóteles, por volta de 384 a.C., que é discípulo de Platão, foi um dos mais importantes da história da filosofia e postulou que a alma e o corpo não poderiam ser dissociados. Então, agora nós vamos falar, depois desse dado histórico, que ele é rápido, da psicologia científica, que é a que de fato vai nos interessar. A psicologia científica, ela definiu seu objeto de estudo. Qual é esse objeto de estudo? É o comportamento, a vida, a consciência, a vida psíquica do indivíduo, como eu falei lá no slide anterior. Então, a psicologia ela vai tratar desse estudo, ela vai tentar conduzir esse indivíduo por determinados momentos e situações relacionados ao conhecimento de sua vida psicológica. Então, ela vai tentar delimitar seu campo de estudo, diferenciando-o de outras áreas de conhecimento, como a filosofia e a fisiologia. Vai formular método de estudo do seu objeto, que o objeto de estudo da psicologia é o comportamento, e formular teorias enquanto um corpo consistente de conhecimento na área. Vamos para frente. Então, dentro dessa questão da psicologia científica, surgem essas linhas de pesquisas, que são o behaviorismo, Gestalt e a psicanálise. O behaviorismo nasce com Watson e tem um desenvolvimento grande nos Estados Unidos em função de suas explicações práticas. Tornou-se importante por ter definido o fato psicológico de modo concreto e de noção de comportamento. Gestalt tem seu berço na Europa e surge como uma negação da fragmentação das ações dos processos humanos realizado pelas tendências da psicologia científica do século XIX, postulando a necessidade de compreender o homem como uma totalidade. A Gestalt é a tendência mais ligada à filosofia. E a psicanálise, que nasce com Freud, que é a que é atualmente aceita na Áustria, a partir da prática médica, recupera para a psicologia a importância da afetividade e postula o inconsciente como objeto de estudo, quebrando a tradição da psicologia como ciência da consciência e da razão. Então, diante disso, vamos à frente. Vamos falar aqui de psicanálise, que é a teoria psicológica atualmente aceita, que foi proposta por esse médico, Sigmund Freud, que estudou, desenvolveu métodos de estudo da mente humana relacionado aos processos psicológicos. Então, por volta do século XIX e século XX, esse médico neurologista especializou-se em psiquiatria e alterou radicalmente o modo de pensar a vida psiquiátrica. O termo se refere a uma teoria caracterizada pelo modo interpretativo, que busca o significado oculto daquilo que é manifestado por meio de ações e de palavras. A análise busca o autoconhecimento e que também procura compreender a psicanálise e significa percorrer o caminho de Freud desde a infância até o seu desenvolvimento. Então, o que Freud propôs? Ele propôs que as nossas ações elas são determinadas por algumas características peculiares ao nosso comportamento psicológico e peculiares à nossa mente. Vamos ver aqui à frente. Então, a primeira teoria do aparelho psíquico de Freud dizia o seguinte: o inconsciente exprime o conjunto dos conteúdos não presentes no campo da atual consciência. É constituído por conteúdos reprimidos que não têm acesso aos sistemas pré-conscientes e conscientes pela ação de censuras internas. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: que nós manifestamos de modo inconsciente coisas que estão no nosso inconsciente. E a gente reluta em determinados momentos relacionados ao comportamento
que esse comportamento ele tem como base coisas que ocorreram lá em momentos anteriores da nossa vida. Então, ele diz o seguinte: esses conteúdos podem ter sido conscientes em algum momento e pode ter sido reprimido, isto é, foram para o inconsciente ou podem ser genuinamente inconscientes. É por conta dessas questões que ele define o pré-consciente, o consciente e na consciência. O que seria pré-consciente? Refere-se ao sistema onde permanecem aqueles conteúdos acessíveis à nossa consciência. Aquilo que está muitas vezes em nosso pensamento, algo está muito acessível à nossa consciência. É isso que ele chama de pré-consciente. E aquilo que não está na consciência nesse momento e no momento seguinte pode estar. O que seria o consciente? É o sistema do aparelho psíquico que recebe, ao mesmo tempo, as informações do mundo exterior e as do mundo interior. Então, consciente é aquilo que eu estou recebendo de modo psíquico e estou tendo trânsito com o meio externo e o meio interno. E na consciência, destaca-se o fenômeno da percepção, principalmente a percepção do mundo exterior, a atenção e o raciocínio. Então, entendido esses três fatores, né? Vamos para o próximo. Segundo a teoria do aparelho psíquico de Freud, existem essas classificações, que para vocês podem parecer novos, mas vocês vão entender muito bem o que quer dizer cada coisa. Então, ele definiu um termo chamado id. O que é id? O id constitui o reservatório da energia psíquica. É onde se localizam as pulsões, a de vida e a de morte. As características atribuídas aos sistemas inconscientes, na primeira teoria, são, nesta teoria, atribuídos ao id. É regido pelo pelo princípio do prazer. Então, assim, na nossa vida psicológica, Freud definiu como id tudo aquilo que está relacionado a algo que é prazeroso. E se algo que é prazeroso está muito relacionado à questão mais fisiológica. Definiu também o termo ego. O que é ego? É um sistema que estabelece equilíbrio entre as exigências do id, as exigências da realidade e as ordens do superego. Procura dar conta dos interesses da pessoa. É regido pelo princípio da realidade que, como o princípio do prazer, rege o funcionamento psíquico. O ego é um regulador na medida em que altera o princípio do prazer para buscar a satisfação, considerando as condições objetivas da realidade. Nesse sentido, a busca do prazer pode ser atribuída pelo evitamento do desprazer. As funções básicas do ego são percepção, memória, sentimentos e pensamento. O que seria o ego? O ego seria aquele momento de reflexão onde você vai avaliar ou relacionar, ou não fazer isso, relacionado às questões que o id irá lhe apresentar. E o superego origina-se com o complexo de Édipo a partir da internalização das proibições, dos limites e da autoridade. A moral, as ideias são funções do superego. O conteúdo do superego refere-se às exigências sociais e culturais. Então, essa gravura eu coloquei para vocês para a gente entender melhor, porque a primeiro momento parece meio confuso mesmo essas questões de id, ego e superego. Então, nós vimos que as coisas que estão relacionadas ao id, elas estão muito mais relacionadas àquilo que nos dá prazer. Uma alimentação, um lazer, ou o próprio viver, certo? Então, assim, aquilo que me dá prazer é aquilo que eu quero. Eu quero isso aqui. Eu quero comprar um celular novo, certo? Então, a partir do momento que meu psicológico coloca em minha mente que eu quero comprar algo novo para mim, porque eu quero aquilo ali, porque vai me dar prazer, tanto tátil, de vivência, em ter aquele instrumento, e naquele exato momento, entre o id e o superego, eu tenho um ego. O que é o ego? É aquilo que vai dizer, não, tenha cautela, não é o momento. Você não está em condições. O ego seria como se fosse a reflexão
do que o ID está lhe apresentando. Certo? Você vai ponderar se aquelas coisas que você acha que está precisando, se de fato você vai precisar. E o superego é isso, não está certo. O superego é o que vai fazer a reflexão das coisas que o ego julgou mediante o que é socialmente e culturalmente correto. Ou seja, é aquele que vai reger os princípios de valores dentro da sociedade onde você está inserido. Então, isso é que caracteriza cada um desses três termos. O id está relacionado às questões prazerosas. Quando eu digo prazerosa, não só o prazer físico, mas o prazer psíquico. Então, nessa gravura é definido por eu quero. Mas será que de fato eu quero? Eu tenho que ter cautela na análise desse eu quero. Se o momento de querer é esse ou não. Ou se eu de fato quero e vou correr atrás. E o superego me diz se aquilo que eu quero é moralmente correto e está dentro das condições socioculturais do ambiente em que eu vivo. Então, vamos para o próximo item. Então, pessoal, os mecanismos de defesa do ego. O ego ele pode se defender da seguinte forma, para aceitar as coisas que são apresentadas pelo id. A percepção de um acontecimento do mundo externo ou do mundo interno pode ser algo muito constrangedor, doloroso ou desorganizador. Isso aí é o id. Para evitar esse desprazer, a pessoa deforma ou suprime a realidade. Deixa de registrar percepções externas, afasta determinados conteúdos psíquicos e interfere no pensamento. Então, o mecanismo de defesa do ego é quando você se depara com determinadas reações que você diz, eu não vou me incomodar ou colocar essa situação em minha mente. É um mecanismo de defesa. Porque viver aquilo ali seria algo desprazeroso, doloroso ou constrangedor. Então, são processos realizados por ego e são inconscientes. Isto é, ocorre independentemente da vontade do indivíduo. Quantas vezes, muitas vezes, a gente passa por situações onde você procura não pensar ou não digerir aquela situação para que você não venha passar por um momento constrangedor, doloroso ou desorganizador em sua vida. E essa outra gravurazinha, ó, esses emojis, eles dizem muito bem característico cada uma dessas coisas. Ó. O id. O id é aquele que te apresenta as sensações da vida e prazerosa. O ego, ele vai ficar assim, bom, será que isso de fato eu preciso? Não preciso? Eu vou fazer uma análise. E o superego é que vai considerar julgar aquelas sensações que foram aceitas pelo ego dentro da sociedade, dentro da circunstância em que você está vivendo. Então, pessoal, dentro desse contexto de análise psicológica dos fatores determinados por Freud, nós vamos entender o que é projeção. Projeção é um termo psicológico que foi atribuído onde o ato de atribuir a uma pessoa, animal ou objeto, as qualidades, sentimentos ou intenções que se originam em si próprio. Então, a gente projeta algo que existe em mim para objetos, pessoas ou animais. Isso aqui é projeção. Exemplo aqui. A pessoa afirma todos nós somos desonestos ou todos nós somos infiéis. Com isso, está tentando projetar nas demais pessoas a característica que é particular dela. Muitas vezes essas coisas são inconscientes. Né? Repressão é uma situação onde ocorre afastamento da nossa consciência de uma ideia ou evento que poderia causar ansiedade. É como se fosse assim, como se você estivesse no ego tentando não querer aquilo que o id está lhe apresentando. Algumas doenças psicossomáticas podem ser associadas a esse mecanismo. Asma, artrite, algumas fobias, úlcera. A repressão pode apagar não só a lembrança do acontecimento, mas também tudo que diz respeito ao mesmo, inclusive seu próprio nome e sua identidade, criando uma profunda visão relacionada àquele tema. Então, por exemplo, uma vítima de acidente, ela tenta afastar tudo que está relacionado ao acidente da mente dela, porque qualquer sensação relacionada àquele acidente vai lhe trazer
uma situação desconfortável. Então, ela tenta reprimir. Na realidade, o verbo é reprimir essas coisas que trazem sensação desconfortável. Racionalização. É um processo pelo qual o sujeito procura apresentar uma explicação coerente do ponto de vista lógico da coisa, ou aceitável do ponto de vista moral, para uma atitude, uma ação, uma ideia, um sentimento, etc., cujos motivos não são verdadeiramente perceptíveis. A pessoa encontra respostas lógicas para o sofrimento. Exemplo, funcionário que roubou o caixa da empresa justificando que precisa para pagar a conta de luz, mas que devolverá no momento seguinte. Então, essas situações, psicologicamente, elas recebem esses nomes. Corriqueiramente, isso é habitual existir. Mas, no psicológico, quando está relacionado a uma questão de racionalização, você tenta racionalizar uma atitude sua por conta de uma explicação de uma situação que para você foi racional, mas que não é racional porque ela infringe as questões do superego. E negação é quando ocorre algo que nos incomoda profundamente. Há a tendência de não aceitar o ocorrido ou lembrá-lo de modo incorreto. Podemos fantasiar o que houve na tentativa de minimizar, assim, o impacto do evento. Exemplo. Para a gente entender melhor, vamos dar um exemplo. Uma pessoa alcoolista que não admite que tem problema, afirmando que consegue beber, consegue parar de beber no momento que quiser. Então, a nossa vida está cheia de negação, principalmente quando essa negação está relacionada a coisas que são do id. Por exemplo, o fato de beber, de fumar e de determinados comportamentos. A gente nega dizendo que tem a capacidade de, no momento que quiser, se abster daquele comportamento. Isso é uma negação para não ver uma realidade que é diferente. E exemplo 2, a pessoa que faz dieta fala o tempo todo que está fazendo dieta e comendo pouco. Mas quando está sozinha, ela come de modo compulsivo. Então, isso dentro do psicológico é uma negação. E dentro das razões do fator psicologia, todas elas existem, né? Então, assim, coisas que talvez vocês tenham se deparado de modo habitual, que se torna até corriqueiro, mas a psicologia vai tratar isso de um modo mais particular. Próximo slide. Então, vamos falar aqui de formação reativa. Formação reativa é interessante porque ela vai falar do seguinte detalhe. O ego procura afastar o desejo que vai determinar a direção. E para isto, o indivíduo adota uma atitude oposta a esse desejo. Um bom exemplo são as atitudes exageradas, ternura excessiva, superproteção, que escondem o seu oposto, no caso, um desejo agressivo intenso. Aquilo que aparece, a atitude, visa esconder do próprio indivíduo suas verdadeiras motivações, o desejo, para preservá-lo de uma descoberta acerca de si mesmo, que poderia ser bastante dolorosa. É o caso da mãe que superprotege o filho, do qual tem muita raiva porque atribui a ele muitas das suas dificuldades pessoais. Para muitas dessas mães, pode ser aterrador admitir essa agressividade em relação ao filho. Então, vamos entender isso melhor. A forma reativa ela está relacionada a determinados comportamentos que o ser humano pode apresentar de modo inconsciente sobre uma situação que ele venha a ter passado. Como aqui, por exemplo, esse exemplo diz que uma mulher teve precocemente um filho e a presença desse filho fez ela passar por muitas dificuldades financeiras, amorosas, etc. E ela trata esse filho com determinada agressividade e ignorância, de modo inconsciente. A psicologia, a psicanálise diz que esse tratamento, de certa forma, tenta esconder, certo, o oposto, que é a questão da dificuldade que o filho fez com que ela fosse submetida a essa situação de dificuldade na vida. E a sublimação é outro termo que está relacionado quando
A energia associada a impulsos e instintos socialmente e pessoalmente constrangedores é na impossibilidade de realização destes, canalizada para atividades socialmente meritosas e reconhecidas. Por exemplo, a frustração de um relacionamento afetivo sexual mal resolvido, por exemplo, é sublimado na paixão pela leitura e pela arte. É o que, corriqueiramente, e no senso comum, nós chamamos de escape. Por exemplo, uma pessoa que teve um problema relacionado a alguma situação, ela tenta sublimar-se dedicando a outra atividade para que não venha, em algum momento, ou lembrar, ou que venha à sua consciência fatos relacionados àquela frustração que a pessoa passou. Seja uma frustração relacionada ao amor, ou seja uma frustração relacionada à vida profissional e social. Então, entendido? Vamos para frente. Deslocamento. O que seria isso dentro do inconsciente e do subconsciente do ser humano? É um mecanismo psicológico de defesa, onde a pessoa substitui a finalidade inicial de uma pulsão por outra diferente e socialmente mais aceita. Durante uma discussão, por exemplo, a pessoa tem um forte impulso em socar o outro. Entretanto, acaba deslocando tal impulso para um copo, o qual atira ao chão. É como, no senso comum, a gente diz descarregou a sua ação emotiva em uma outra objeto, né? Como o fato de você, ao querer agredir, no momento de uma discussão, a pessoa ia agredir um outro objeto. Isso é chamado psicologicamente de deslocamento. E a regressão é o retorno ao nível de desenvolvimento anterior, ou um modo de expressão mais simples e mais infantil. Exemplo, uma pessoa, ao ver uma barata, sobe na mesa aos berros. Uma criança, ao nascer seu irmãozinho, começa a fazer xixi nas calças e pede chupeta novamente. Então, isso é definido, esses comportamentos, onde a gente retorna a atitudes que são atitudes pueris, é denominado psicologicamente de regressão. E a catitimia, que está relacionada à indicação que as tendências afetivas exercem sobre a preocupação da realidade. Exemplo, uma pessoa, quando está apaixonada por outra, tende a ver somente suas qualidades. Isso é chamado de catitimia. Então, pessoal, disciplina de psicologia relacionada à enfermagem, nós vamos falar apenas desses termos mais genéricos, nós não vamos aprofundar dentro das questões patológicas, porque nós temos a disciplina de saúde mental. Então, eu espero que vocês tenham entendido esse embasamento aqui rápido dessa videoaula para a resolução da nossa questão e um entendimentozinho do pouco que a psicologia traz e nos apresenta como ciência. Um grande abraço para vocês e bons estudos.